Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui mais um bloco de administração financeira orçamentária, de AFO, né? Hoje, no nosso primeiro bloco, nós já tratamos sobre a atividade financeira do Estado, que é, né, aquele conjunto de ações que o Estado pratica para arrecadar recursos públicos, tendo por intuito converter as receitas, esses recursos, em despesas, em gastos públicos, tendo por um único objetivo atender às necessidades públicas, porque o Estado ele não tem o compromisso, o objetivo de lucrar. Nós podemos lucrar, o Estado não, tá bom? Mas aí é o seguinte, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, que as nossas aulas elas basicamente serão sequenciais. Eu já vou colocar na tela aqui o nosso tema deste encontro. Agora nós vamos falar sobre o orçamento público especificamente, tá? E aí dentro do orçamento público vamos falar de planejamento orçamentário e sobre a natureza jurídica do orçamento. Eu queria lembrar vocês que a atividade financeira do Estado ela é composta por quatro elementos. Lembram disso? Receita, despesa, crédito e orçamento público. Esses quatro elementos serão objetos de estudos, né? Porque eles aparecem nos editais dos concursos que vocês vão prestar. Então a gente vai estudar eles especificamente. Vamos ter aulas de receitas públicas, vamos falar sobre despesas públicas, vamos falar sobre o endividamento público, só que a gente vai começar, né, com o orçamento público, que é até uma parte maior. Então a gente fala sobre o orçamento público, que envolve todo, né, essa estrutura de receita e despesa, inclusive. Bem, o orçamento público, a gente começa falando sobre o planejamento dele. E eu quero que vocês lembrem o seguinte: existe uma pessoa que ela, na verdade, vai ser a responsável por gerir a atividade financeira do Estado, não é? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que ela, na verdade, vai ter que arrecadar receitas públicas? É ela que vai planejar para ter os gastos públicos. Quem diz isso para a gente é o artigo 165 da Constituição. Esse artigo vai dizer quem é que vai ter a iniciativa e vai dizer de que maneira que esta pessoa fará esse planejamento, que eu coloco na tela a partir de agora para vocês. O artigo 165 da Constituição, ele diz lá, ó, leis de iniciativa, ou seja, se é de iniciativa é porque o projeto dessas leis, tá, será de quem? Do Poder Executivo. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, o que está acontecendo aqui? O 65 diz que o planejamento orçamentário vai ser feito por meio de leis. E quem tem competência para elaborar as leis, porque a iniciativa começa com a elaboração, com o projeto, será o Poder Executivo, e mais especificamente o chefe de cada Poder Executivo. Então, pessoal, a conclusão que nós tiramos a partir de agora é o seguinte: quem tem a capacidade, a competência para praticar a atividade financeira do Estado é o chefe do Poder Executivo, presidente da República no âmbito federal, governador de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos no âmbito municipal. Então, quando o presidente, o governador, o prefeito é eleito, eles sabem que uma das atribuições que eles terão durante o mandato é justamente gerir e administrar, perdoe-me, a atividade financeira do Estado. É isso que eles precisam fazer. E eles o farão não é de qualquer maneira, por quê? Recapitulando o que vocês já aprenderam. Eles sabem que precisa arrecadar, sabem que precisa gastar, que precisa fornecer as necessidades públicas para a sociedade. Que o fará isso com base em algumas fontes, Constituição, Lei 4.364, LRF, mas não fará de qualquer maneira, porque ele precisa passar por um planejamento. E esse planejamento, ele tem, na verdade, três níveis, que são esses aqui, ó. Os níveis
de planejamento orçamentário. O chefe do executivo, ele vai ter que primeiro passar pelo chamado nível estratégico, depois nível tático e por último o nível operacional. Vamos entender melhor isso. O nível estratégico é aquele nível em que presidente, governador, prefeito, ele pensa assim, ó, eu quero fazer. Aqui nós temos o quer fazer do governo. Então aqui eu quero, aqui a gente tem o quer fazer do governo. O que o governo quer fazer? O governo ele quer reduzir a pobreza, quer erradicar a pobreza, quer reduzir a marginalização, quer reduzir as drogas, enfim, ele quer fazer. Repare que aqui no nível estratégico nós estamos no âmbito abstrato ainda. É uma ideia, é um plano de governo. Já ouviram essa expressão? É o plano de governo. O governo quer fazer alguma coisa, né? Agora, se ele quer, ele precisa agora passar para o outro nível, porque às vezes querer não é poder. Eu quero ficar de férias durante 90 dias do ano e passar esses 90 dias viajando entre fazer uma Eurotrip, depois da Eurotrip fazer passar um tempo na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, aí vou descendo ali pelo México, fico em Cancún, né? E finalizo em Fernando de Noronha. Posso querer. Só que aí você, pô, mas eu não posso, né? Eu quero, mas eu não posso. Eu preciso fazer um planejamento orçamentário para eu conseguir isso. Então, a gente passa agora para o segundo nível, que é o nível tático. O nível tático, ele é o poder fazer do governo. Aquele plano que era abstrato, continua sendo abstrato. Mas agora vem uma vozinha aqui, ó, fala assim, tu quer, tu pode, hein? O que você quer? Eu quero comprar a Ferrari. Mas é um sonho distante, deixa pra lá. Aí daqui a pouco vem aquela voz do teu ouvido e fala, olha, tu pode, hein? Sabe que você pode? Tu consegue, tu é capaz. É só você agora dobrar aí a tua produção, trabalhar mais. É só você guardar tanto por mês. Você tem agora uma voz no teu ouvido. Eu quero ir para Dubai. Você quer ir para Dubai? Beleza. Tu pode, hein? Vende um rim teu aí que tu consegue. Enfim, não sei. É alguma coisa que diz que tu pode. Quando você escuta que pode, tu já passou de nível, porque você já saiu do querer. Tu já saiu do querer. Já não é mais algo tão distante. Não é mais algo que não seja palpável. É algo que pode ser concretizado. Agora pode. Claro que a depender do que você almeja, existem alguns objetivos, alguns planos que são mais imediatos que outros, né? Então pensa comigo, eu quero viajar para onde? Eu quero viajar, pô, sei lá, para Arraial do Cabo. Pô, o pessoal que é do Rio de Janeiro, por exemplo, tá bom. Arraial do Cabo é região dos lagos, dá para ir algumas horinhas. Bobear tem gente que está me assistindo que já é de Arraial do Cabo, não precisa nem viajar, né? Mas eu quero viajar para Dubai. Aí já é parâmetro é outro, vai ter que gastar mais. Entendeu? Então você vai ter que fazer uma análise, ou seja, um planejamento. Então você quer, você pode. Está faltando o que agora? O fazer, o executar. Então agora eu vou passar para um outro nível. Então, ó, depois do nível estratégico, que é o querer fazer do governo, né? Aqui é o poder fazer. Aqui é o querer, né? Eu botei o quer fazer. Pode ser o quer fazer ou o querer fazer do governo, não faz. Tá? No nível tático é o poder fazer. Agora falta o fazer. Então agora ele vai executar no governo. Pronto.
Latifi, beleza. Nível estratégico, tático, operacional, show de bola. Tá, e aí? O que me importa? É prova. Como é que você cai na prova? Não cai. Não cai. Dá, não vai cair, não. Beleza? Pode cair? Pode, mas nunca vi. Não vai cair. Ah, então eu estou ensinando para vocês por balela? Não. Eu faço isso para que vocês possam enxergar o próximo passo agora, o próximo nível. Se você sabe que o chefe do executivo precisa se planejar, e ele se planeja o seu orçamento por meio de leis, eu quero que vocês entendam que cada nível desse vai ser formalizado por meio de uma lei orçamentária que eu vos apresento a partir de agora. Então, quando o governo quer fazer, quando ele quer reduzir, por exemplo, a marginalização, ele vai colocar essa pretensão que ele tem no plano plurianual. No plano plurianual. Que, a partir de agora, iremos chamar simplesmente de PPA. Tá bom? PPA é o plano plurianual, uma lei orçamentária que nós iremos estudar. E onde nela nós temos temas, temos estratégias do governo, né? Temos ideias, planos de governo, está no nível abstrato. Aí depois a gente vai passar para o próximo nível, tático, que é o poder fazer. Vai haver uma lei agora que fala, tu pode concretizar. Você quer reduzir a marginalização? Beleza. Vem aqui na lei de diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias ou simplesmente na LDO. E vamos concretizar essa parada aí, governo. Dá para fazer, hein? Você quer reduzir a marginalização? Faz o seguinte: investe mais em educação. Você pode fazer. Vamos investir mais em educação. Porque quanto mais educado for a sociedade, mais afastada ela fica da marginalidade. Né? Ou ainda, vamos investir em segurança pública. Agora vamos combater a marginalização. Vamos investir em segurança pública. E de que modo eu invisto em segurança pública? Comprando mais equipamentos para a polícia, né? Ou admitindo mais policiais. Quer dizer, como é que eu vou admitir policial? Coloca currículo no batalhão, coloca currículo lá no Estado, a Polícia Militar, coloca currículo em alguma repartição federal, a galera da PF, PRF. É assim que funciona? Não. Como é que é? Realizando concurso público. Vocês aí que vão fazer concurso público, já sabem, ficam de olho aonde? Na LDO. Vocês precisam acompanhar a lei de diretrizes orçamentárias do órgão, né? Ou do ente que vai organizar teu concurso. Ah, eu quero ser policial civil do estado de São Paulo. Você vai ter que pegar a LDO de São Paulo. Porque para abrir o concurso, primeiro tem que publicar na LDO. Se não publicar, vocês não vão ficar caindo nessas asneiras ou vendas de curso da galera de internet aí que falou, ó, vai abrir um concurso tal, hein? Tem nem não tá nem na LDO, como é que vai abrir? Nem saiu ainda na lei, entendeu? Para cair em conversa de pessoal que só tem conversa fiada por aí. Então aqui você está aprendendo a não ser ignorante. Vocês perceberam? Está na LDO. Abre o concurso. Falta o que agora então? Eu quero, eu posso, agora eu executo. Vamos lá, aplicar o dinheiro no concurso, vamos contratar depois do concurso, vamos admitir o pessoal. Tantos mil policiais a mais, tantos mil auditores fiscais a mais. Vai depender do concurso. Então agora eu estou no nível operacional, na execução. E os valores que serão gastos e arrecadados estarão na chamada lei orçamentária anual, que agora nós passaremos a chamar de LOA. Então, galera,
olha só, vocês acabam de aprender as 3 leis orçamentárias: PPA, LDO e LOA. Leis estas que vocês também já sabem que são de iniciativa do poder, ou do chefe, né? Do poder executivo, tá? Muito cuidado, por quê? Porque nós estamos falando de leis. PPA, LDO e LOA são leis orçamentárias. Porém, são leis que são elaboradas pelo chefe do poder executivo. Não são leis elaboradas pelo legislativo. Então, cuidado. Preste atenção nisso. Nós temos, em se tratando de leis orçamentárias, o poder executivo exercendo uma função atípica. Porque quem tem função típica de legislar é o poder legislativo. O poder executivo pode legislar? Pode. Vocês sabem que pode por decreto, por exemplo, decreto do presidente, decreto do governador. Ou seja, o executivo ele legisla. Só que ele legisla de forma atípica, porque a função típica do executivo é administrar, não é legislar. Tudo bem? Então é o seguinte: dentre os casos em que o executivo exerce essa função atípica de legislar, nós temos relacionado às leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Por quê? Porque eu quero? Não, porque o artigo 165, que nós já lemos, diz lá, leis de iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Estabelecerão o Plano Plurianual, PPA, as diretrizes orçamentárias, a LDO, e os orçamentos anuais, a LOA. Então, as 3 leis orçamentárias. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilidade pura? Espero que sim. Tá? Então, você já sabe aqui que quais são as 3 leis orçamentárias e os níveis ali que elas vão se apresentar. E é importante que vocês saibam para que depois a gente possa estudá-las verticalmente, cada uma delas de forma mais específica. Tá? Mas ainda antes disso, vamos dar uma analisada no seguinte: qual é a natureza jurídica do orçamento? Tá? Que é um teminha que já foi bastante discutido, não mais, né? Mas por vezes aparece em prova. Mas se aparecer na tua prova, tu não vai escorregar. E por que você não vai escorregar? Porque eu vou ensinar aqui para vocês de uma forma muito tranquila também. Tá? Mas olha só, primeiro ponto. Como eu disse, já houve muita discussão. Então a gente tinha 2 correntes que tratavam sobre a natureza jurídica das leis orçamentárias, que eu vou inclusive já colocar aqui na tela para vocês, para que a gente possa acompanhar de forma conjunta. Então, ó, passamos pelos níveis, vamos aqui à natureza jurídica do orçamento público. Então, existiam aqueles que falavam que o orçamento público nada mais é, né, que um ato administrativo. Tá? Ou seja, que esse ato de você colocar num papel, lá no orçamento, colocar no papel a arrecadação de receita, o gasto público, para atingir alguns objetivos, são atos administrativos, ou seja, são atos de quem? São atos da administração pública. Nós, meros cidadãos, nós não temos, na verdade, a legitimidade, a atribuição para elaborar lei orçamentária. Ou melhor, eu já até adiantei, né? Mas para elaborar normas que são afetas à administração pública. Então vamos lá. O orçamento público ele não é um ato da administração pública. Por quê? Tem como natureza jurídica ser lei. O orçamento público tem como natureza jurídica ser lei. Porque ele é, na verdade, exteriorizado por meio do PPA, da LDO e LOA, que são leis. E são leis por quê? Aqui, por que são leis? Em razão do artigo 165 da Constituição, que nós já realizamos a leitura. Estou voltando. O artigo 165 ele começa, olha a primeira palavra, leis. Acabou.
Então, em se tratando de orçamento público, eles estão dentro de leis. A natureza jurídica do orçamento é lei. A Constituição já deu a cola para a gente. Só que aí vem uma outra discussão. Tá bom, não é um ato, é uma lei. Só que é uma lei no sentido material ou uma lei no sentido formal? Quer dizer, é uma lei que ela é elaborada como lei e o conteúdo dela, né, também é voltado para a administração pública, é um conteúdo que qualquer um pode utilizar? Ou é um conteúdo só voltado ao poder público, só voltado para o gestor público? Então, essa é a questão. Quando se fala em lei no sentido material, esta lei é aplicável a todos. A lei no sentido material é aquela que define que o orçamento contém matéria além da financeira orçamentária. Ele é muito mais abrangente, aplicado a todos, inclusive gerando direito subjetivo em caso de violação. Eu vou marcar essa expressão aqui, ó, com marca-texto, porque é isso aqui que vai definir na sua prova como é que você vai responder a questão. O que é um direito subjetivo? O direito subjetivo é aquele direito atrelado ao indivíduo que se sinta violado por algum motivo. Você está imaginando? João está brincando com o José e também com o Joaquim. Aí o José fala assim: João, você é feio. E fala para o Joaquim: Joaquim, você é feio. Quer dizer, pode o João se sentir ofendido com aquelas palavras de José? Pode. Pode Joaquim se sentir ofendido? Pode. Mas também como não pode. Então, quem se achar violado pode se socorrer de um órgão julgador para falar, olha, o meu direito subjetivo ele foi violado, foi atingido. É algo subjetivo. E aí eu te pergunto agora, pensa numa lei orçamentária. Você já sabe que ela é de iniciativa do Poder Executivo. Tá? Iniciativa, preste atenção, é iniciativa. Vocês vão saber por que depois. Tá? Na verdade, eu vou explicar agora. É porque não é só o executivo que trabalha ou que participa sozinho de todo o processo orçamentário. Ele tem o projeto, a iniciativa. Mas depois nós teremos aí a presença do Poder Legislativo também. Vocês vão aprender essa parte. Mas com calma. Tá? Voltando aqui para a natureza jurídica. Então, o chefe do executivo comete um ato que seja um ato contrário à lei orçamentária. Eu te pergunto, nós, cidadãos, podemos entrar com uma ação judicial por reparação de danos materiais e pedir dano moral porque o presidente da República violou o orçamento público? Nós podemos fazer isso? Ou seja, gera um direito subjetivo a violação do orçamento público para nós, meros cidadãos? Claro que não. Ah, o presidente cometeu um roubo nos cofres públicos. E se o cofre é público, tem dinheiro que eu ajudei a colocar lá. Isso é no meu bolso. Tem dinheiro que deveria voltar para mim por meio de serviços públicos. Como não teve, porque aquele presidente, aquele governador, o prefeito roubou, eu posso estar com um processo contra ele? Não. Não. Não podemos. Você já viu alguém fazer isso? Não. Se você nunca viu fazer, é porque não tem, porque não pode. Não pode por quê? Porque a Constituição da República ela é muito clara. Lá no seu artigo 85, que ela diz que violar o orçamento público é crime de responsabilidade. E sendo crime de responsabilidade, existe todo um procedimento que deve ser aplicado em face contra o chefe do Poder Executivo, federal, estadual ou municipal. Não somos nós, cidadãos, que devemos entrar na justiça e cada um pleitear o seu direito. Não. Não por quê? Porque a Constituição já diz qual é o procedimento que deve ser adotado
utilizado em caso de violação ao orçamento público. E mais, pergunto a vocês: dentro da lei orçamentária, existem condutas ali que nós devemos observar, cidadãos comuns? A gente precisa andar com a lei orçamentária embaixo do braço e fazer ou deixar de fazer algo que ali esteja descrito? Claro que não. Por quê? Porque o conteúdo, a matéria da lei orçamentária, ela não é voltada para a gente. Os artigos que estão na lei orçamentária devem ser cumpridos pelo gestor público. Então, são leis elaboradas para o próprio administrador, gestor, poder público, e não para a gente. Então, não gera direito material, não gera direito subjetivo. Em razão disso, essa corrente aqui, ela foi descartada, tá? Mas ela pode aparecer na sua prova perguntando o que aqueles que consideravam a natureza jurídica do orçamento público como lei no sentido material e que eles definiam, tá? Pode cair assim. Embora não seja adotada. A adotada no Brasil é que o orçamento público é lei, você já sabe que é lei por causa do artigo 165, porém, no sentido formal, ele tem apenas forma de lei. Tem forma de lei. Mas o seu conteúdo, como eu acabei de falar para vocês, não é para a gente. O seu conteúdo, né, ele na verdade é voltado, é de competência da administração pública. Não gera direito subjetivo em caso de violação, para quem se sinta ofendido. Não gera. E quem definiu dessa forma foi um grande jurista que nós tivemos, chegou a ser ministro, inclusive, né? Foi o Aliomar Baleiro, que defendia que o orçamento público contém matéria estritamente financeira orçamentária. Se a matéria financeira orçamentária é dotada de competência da administração pública, não é voltada para o privado. Portanto, não gera direito subjetivo. Ou seja, o que ele quis dizer? Que, embora o orçamento público tenha forma de lei, a sua matéria, o seu conteúdo, é composto por atos administrativos. Ué, calma aí, Latif, deu ruim agora, hein? Bolou. Você disse que não é ato administrativo? Como é que tem matéria de ato administrativo? Aí é outra pegadinha. Galera, olha só. O que eu falei no início é que o orçamento público não tem natureza de ato administrativo. Aqui eu estou dizendo, segundo a Leão Cavaleiro, que o orçamento público é lei cujo conteúdo, a matéria, são atos administrativos. Ou seja, dizer que o orçamento público tem natureza de ato administrativo, que está errado, inclusive, é diferente de dizer que o orçamento público é uma lei cujo conteúdo é composto por atos administrativos. Vocês entenderam? Tem matéria de ato administrativo e não natureza. A conclusão, portanto, é que o orçamento público ele é considerado formalmente, tem forma, vou fazer de novo aqui, ó, tem forma de lei, tá? E materialmente, o seu conteúdo, a sua matéria, um ato administrativo. Ou seja, o orçamento, portanto, é lei no sentido formal. Vocês entenderam, galera? Tranquilidade pura, espero que sim. Estiver tudo tranquilo. Continue estando sem o quê? Mistério. Tá? E aí aqui, só para vocês perceberem como que isso já caiu em prova. Olha lá, uma questãozinha lá que é um TCM Rio. Eu não coloquei ele, mas foi TCM Rio 2011.
A natureza jurídica do orçamento público já foi muito discutida. Prevalece na atualidade o sentido de que o orçamento, letra A, é lei formal, é lei material. Não é lei formal nem material, embora seja aprovado como lei formal, e embora tenha forma de lei. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já aprendeu que é lei formal. Então, ó, já cortei letra B, cortei letra C. Tá? Vamos lá. Letra A. É lei formal que apenas prevê receitas públicas e autoriza os gastos. Ok, o orçamento é igual a receita mais despesa. Já vimos isso. Ok. Sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. Já vimos isso? Já. Não cria direito subjetivo. Me parece, estou lá fazendo a prova pela primeira vez, não tenho certeza ainda, né? Então me parece que é a letra A. Coloca a bolinha no lado. Cortei a letra B e a letra C, uma letra D. Embora seja aprovado como lei formal, tem natureza de ato administrativo. Tem? Não. Não tem. Tem matéria. Tem conteúdo, que é diferente de natureza. Então não é a letra C. Tranquilo? Acabamos de falar sobre isso agora, tá vendo? E aqui na letra E, embora tenha a forma de lei, aplica-se como um regulamento. Opa, regulamento administrativo também corta, né, galera? Então, com certeza, o gabarito dessa questão é a letra A. É lei formal que apenas prevê receita e despesa sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras. Olha lá. É lei formal e não gera direito subjetivo em caso de violação. É a corrente que prevalece no Brasil. Mais uma para fechar. Agora da FCC, caiu em 2008. Ó, citou Alioma Baleiro. Eu coloco sempre o Alioma Baleiro, primeiro que é para dar os créditos a ele, porque realmente a fonte é ele, foi ele que definiu dessa maneira. Né? E segundo, porque por vezes cai em prova, já caiu. Vocês estão vendo aqui, FCC em 2008. Ela fala, segundo Aliomar Baleiro. Ela cita o Aliomar Baleiro. Mas você já sabe que aquela questão vai tratar de natureza jurídica do orçamento, e você já sabe que o orçamento público tem natureza de quê? De lei no sentido formal. Então, vamos ver aqui qual é a resposta que mais se adequa à pergunta. Segundo Aliomar Baleiro, o orçamento público tem natureza jurídica. De contrato de direito público? Não, não é contrato. É um decreto? Também não. É uma lei? É uma lei no sentido formal, mas só está lei. Está errado, mas não está tão completo. Letra D. Aliás, está certo, né? Mas não está tão completo. Letra D. Ato administrativo? Também não. Ato jurisdicional? Também não. Então, mais simples ainda, marca sem medo de ser feliz nessa questão da FCC que o orçamento público, segundo Aliomar Baleiro, tem natureza jurídica de lei. Viu? Beleza, galera? Tranquilidade pura, sem mistério? Espero que sim, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.